bom dia você ouvinte da Rádio Santana, nossa Rádio Católica 89.7. Bom dia, Mauro. Nessa terça-feira que antecipa a Páscoa, né? Já estamos ali diante do lava-pé da quinta-feira. Essa missa que começa na quinta, sexta e só termina no sábado. Então, se você quiser ir nesses horários aqui, precisa ir nos 3 dias, né? Isso é importante também para nós, dentro da nossa religiosidade católica, e também faz parte, é saudável, faz parte da saúde, estar conectado com essa saúde de espiritualidade, com essa saúde de Semana Santa também, né? E eu vou falar um pouquinho hoje do que está realmente dando alguma dor de cabeça para alguns empresários e empreendedores, que é: as gerações tecnológicas são tão diferentes. Como entender essa mistura, como entender esse lugar aqui e como isso pode ser saudável. Saúde é essencial no trabalho, então como isso pode ser saudável? Por quê? Porque realmente saúde é essencial, porque senão tem pessoas que não estão bem nesse ambiente e aí começa aquela necessidade de fazer uma consulta ou coisa assim. Então saúde é essencial no ambiente de trabalho mesmo, porque nós passamos 8 horas por dia, às vezes até mais, no nosso ambiente de trabalho. Então precisa ser um lugar bom, saudável e gostoso. Mas se falando em gerações, nós temos uma mistura muito grande de gerações, e eu ouvi várias vezes já as pessoas falando assim: a juventude não quer trabalhar, a juventude tá aí, é uma geração que tá devagar. Gente, é a geração que tá mais acelerada. Eles procuram as coisas dentro da internet e eles chegam lá muito rápido, enquanto as gerações minhas e anteriores, ou a intermediária ali, ainda tem essa dificuldade às vezes de chegar no caminho que precisa chegar. Então, a geração totalmente tecnológica possui uma habilidade natural para inovação, agilidade e exploração de novas ferramentas. Eles sempre estão aqui criando mais alguma coisa. É uma oportunidade rica para criar ambientes mais inclusivos, com mais saudáveis, mais inclusivos e mais saudáveis. Aqui estão alguns aspectos que podem ajudar essas gerações. Como fazer isso? Tem aqueles que deixaram a máquina de escrever e alguns relutaram para deixar a máquina, né? Aqueles que cresceram com a tecnologia, ou seja, a tecnologia estava chegando ali, então eles cresceram olhando ainda para aquela máquina de escrever, mas a tecnologia já entrando na cabeça deles, e eles tinham que começar a fazer essa inclusão dentro desse trabalho deles, né? E aqueles que nasceram totalmente imersos na geração da tecnologia, eles trabalham juntos e precisam ter um equilíbrio. Como trabalhar isso? O que seria aqui saúde e o que seria aqui saudável para essas gerações junto? Luane Cardoso fala muito dessa nova liderança, como criar essa nova liderança, um líder que esteja realmente aberto para olhar para todas essas gerações ali, né? Como fazer isso, como trabalhar isso. E também o Dr. Alberto Guerra, ele trabalha sobre empreendedorismo inovador, onde ele também coloca algumas coisas, e eles também estão ligados ao Corpo Explica, onde eu estou também participando e fazendo alguns cursos aí dentro dessas áreas, e que hoje está sendo um pouco esquecida de fazer essa inovação às vezes, porque as gerações estão aqui e nós precisamos olhar a cada um deles como seres humanos. Então, o que seria aqui saúde e ser saudável? Primeiro, valorização das experiências e contribuições. Ora, se dos mais experientes vem uma experiência, dos mais novos vem essa agilidade para a tecnologia. Como colocar isso no meio termo? A geração que vivenciou o uso da máquina de escrever traz consigo sabedoria, resiliência e habilidades interpessoais muito valiosas, mesmo porque não adiantava fazer Ctrl+C, Ctrl+V, nada ia ali, tinha que digitar mesmo, digitalizar, né, na máquina. E também não tinha essa facilidade de encontrar respostas para as perguntas ou para as dúvidas, como hoje temos rapidamente respostas para tudo.
ou para quase tudo, né? Então eles têm essa capacidade de ter ido buscar, estudar muito mesmo. A geração que nasceu com a tecnologia tem um equilíbrio entre o analógico e o digital, sendo excelentes mediadores e adaptadores, ou seja, eles foram deixando aquilo que não era mais digital para aquilo que era digital. Por quê? Porque foram percebendo que para uma resposta simples teriam que estudar bastante, mas para uma resposta adequada, hoje no digital ia muito mais rápido. E a geração totalmente tecnológica, que possuía essa inovação de agilidade, de exploração e novas ferramentas para o trabalho ali. Então, às vezes as pessoas acham assim, o que esperar do empreendedor que não estava acostumado com tudo isso? Ou seja, aquelas gerações mais antigas, eles precisariam sempre ir buscar alguma coisa para ter resposta às suas perguntas. A geração de hoje sempre aguarda do seu empreendedor, alguma coisa que possa melhorar. Então eles estão muito mais na espera de ter algo a mais, um curso a mais, uma tecnologia a mais, e que isso venha do próprio empreendedor. E enquanto que lá atrás você tinha que buscar fazer mais um curso, fazer mais aquilo, e ficava horas aí no estudo para conseguir alguma coisa. Segundo opção ali, como trabalhar isso e continuar sendo saudável? Treinamentos, cruzando ideias, aprendizado e contínua situação entre eles. Então, promover a troca de conhecimento é essencial. Os mais jovens podem ensinar os avanços tecnológicos, enquanto os mais experientes compartilham lições de gestão, trabalho em equipe e valores sólidos para eles. Imagina, a gente às vezes não para pensar. Na época, nós, no mercado de trabalho, mais colocados ali, imagina se a gente tivesse que deixar o relógio lá na portaria, né? Você não pode trabalhar com o teu relógio no pulso, porque era costume, todo mundo tinha seu relógio de pulso, não é mesmo, Mauro? As pessoas tinham um relógio de pulso e aquilo era praticamente celular hoje, né? Então aquilo praticamente era. Hoje, se você tirar o celular do seu funcionário, do seu colaborador completamente, você deixa ele quase que desprotegido, porque ele cresceu, ele nasceu, ele cresceu usando isso, e aquelas gerações lá cresceram usando aquele relógio de pulso que dava aquele norte para eles, que eles tinham que ter aquela situação. Então também não quisessem, não iam tirar na entrada do trabalho, porque de vez em quando poderiam olhar as horas ou poderiam estar curtindo o seu relógio. E as gerações hoje do celular, não tem como você tirar totalmente o celular deles, porque você deixa eles totalmente desprotegidos e eles não têm culpa. Eles não têm culpa, eles cresceram dentro disso. Para eles é uma parte deles, que não é deles como humanos do corpo, mas é uma parte deles que, se tirar deles, eles estão realmente desprotegidos. Terceiro, flexibilidade no estilo de trabalho. Olha, aqui começa já algo que pode ajudar. Cada geração tem suas preferências. As mais experientes podem preferir, por exemplo, reuniões presenciais. Antigamente as reuniões eram presenciais, não tinha isso. Enquanto as gerações mais novas tendem a preferir videoconferências. Então veja, é saudável hoje colocar essas gerações em reuniões? Não, eles não vão dar conta. Agora coloque eles em reuniões em videoconferência, isso é saudável para eles, isso é tornar a vida deles melhor. Enquanto encontrar o equilíbrio que acomode ambas as necessidades, fortalece o ambiente de trabalho. Lembrando que, de pouco a pouco, ficará para os mais novos, para essa geração de tecnologia, e a questão saudável é inculturar para que todos possam ter esse equilíbrio entre eles. Então, as novas gerações tecnológicas parecem quase incapazes
de estar sem celular, o que eu acabei de falar. É certo que ao colocarmos cada talento no seu devido lugar, isso já vai ajudar. Então, temos o quê? Temos o ser humano trabalhando ali no trabalho onde quer que ele esteja, sem saber quais são os padrões de funcionamento dele. Onde que ele funciona melhor? Ele é mais criativo? Ele é mais executor? Ele é mais líder? Ele é mais comunicativo? Ele é mais de estar ágil, coisa assim? Se ele souber ao menos, isso já muda bastante. Então, saber quais são os padrões de funcionamento e olhar para essa geração que está ali totalmente na tecnologia. A partir do momento que eles sabem realmente isso como realidade de cada um, é certo que vamos estar colocando cada talento no seu lugar. E produtividade flui com leveza e com certeza com resultados mais esperados. Eu sempre falo aqui que se a gente colocar como uma necessidade, agora eu vou teimar, o peixe vai ter que começar a voar e a águia vai ter que começar a nadar. Isso não seria saudável para nenhum dos dois viveria feliz. Ou então quando você vê assim um passarinho preso, isso não é saudável para ele. Por quê? Porque não é o lugar dele ali. Não é diferente no movimento dentro das empresas. Quando você está dentro das suas potencialidades dentro de uma empresa, suas melhores qualidades se destacam. Então você vai ser melhor quando você tiver as suas qualidades ali conseguindo colocar, conseguindo pôr para fora. Quer descobrir o seu verdadeiro potencial, a sua verdadeira capacidade? Então eu, no meu trabalho, ajudo você a encontrar o seu norte, eu ajudo você a estabelecer, a ser essa pessoa, a ser você mesmo dentro daquilo que você tem de potencialidade. Então, hoje estou preparado para ajudar você, como empresa, a colocar cada funcionário, cada colaborador de uma forma mais leve, mais tranquila. Você empresário, você como homem ou como mulher, você como estudante. Muitos estudantes também que estão ali entrando na área de trabalho, saber como eles funcionam e logo na sequência se adaptar logo a funções que eles têm mais capacidade, que os padrões de funcionamento estão exatamente colocados ali para esses lugares, é muito mais fácil. Então, se você quiser entrar em contato comigo, né, fazer sua análise, fazer uma sessão terapêutica ou fazer seus 30 minutos para ter uma ideia o que é essa análise, como que ela funciona. Eu sempre falo que nem comprar um carro, você vai querer olhar o carro, então chega lá, veja como que funciona a análise corporal e você vai lá e faz seus 30 minutos, entende um pouco de você e a partir dali, claro, com certeza, você vai querer fazer essa análise e conseguir melhorar você como ser humano, como vida. E você como empresa, você que tem esses funcionários, ao contrário de dizer que essa geração está difícil, né, tem as suas dificuldades, veja como que poderia ser melhor, como misturar essas gerações. Lembra que eu falei que a Luciana Cardoso, ela fala muito sobre essa nova liderança, essa nova forma de colocar cada um no seu lugar e já colocando de forma dinâmica, né? Não que ele precise estar naquilo que praticamente ele não tem nenhum traço, praticamente a personalidade dele é o menor traço de caracteres e às vezes está numa posição onde que o desgaste dele é muito, mas é muito grande, muito, muito desgastante mesmo. Você merece ser feliz, eu, Mauro aqui, todo mundo merece ser feliz. E hoje eu estava falando um pouquinho sobre as gerações tecnológicas, são diferentes das gerações da máquina de escrever e daquela geração intermediária que foi conhecendo, foi tirando a máquina e foi entrando na tecnológica. E todas essas gerações precisam trabalhar juntas. E aí eu falei algumas coisas que podem ajudar, como valorização de experiências e contribuição entre eles, onde um tem a capacidade de resiliência e habilidades interpessoais, mas os outros são mais tecnológicos. Como trabalhar isso saudável, treinamentos, cruzando ideias, aprendizado contínuo.
E flexibilidade no estilo de trabalho, onde cada um deve estar no seu equilíbrio trabalhando, mas também como tratar e respeitar essas diferenças. Aí que está o grande problema. Como respeitar essas diferenças no sentido assim, reconhecer que cada geração possui o seu jeito, o seu formato de ser. Agora, cada um, como as gerações anteriores, saber como funciona, como é o funcionamento orgânico e aonde você se dá melhor, quais são as funções que você tem uma habilidade maior, isso já é um passo. Mas entender que essas gerações são diferentes é mais um passo. Então, como colocar cada um no seu lugar e, enfim, quando essas essas ações são aplicadas, não é possível que as gerações não possam viver no mercado de trabalho. Mas também lembrar que precisa ter saúde aqui, porque muitas vezes a gente vê as pessoas não estão sendo saudáveis nesse movimento de uns contra os outros. Então você pode me encontrar no 42999920018. E você, empresário, quer entender um pouquinho mais sobre essas gerações, me chamam ali no meu WhatsApp, que eu posso ali também dar mais uma explicação sobre isso. 42999920018. Vamos ouvir a nossa oração? Momento de oração. Você gestante e fecha seu ciclo de gestação esta semana, ou por algum motivo seu bebê se adiantar. Bom momento para você, mamãe, e para o seu bebê. Você, criança, estude bastante, faça as tarefas da escola tudo direitinho e sem pressa. Se divirta brincando, mas deve ajudar a guardar seus brinquedos depois. Você, adolescente, estude com carinho, se dedique bastante. Fique menos no celular e procure ler livros. Já tem condições de ajudar os pais em algumas tarefas em casa. Vamos todos juntos rezar o Santo Anjo, os pais pelos seus filhos, os bebês que vêm aí, as crianças e adolescentes pedindo proteção. Santo Anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarda, me governa, me ilumina. Amém.